Henker que vive duas vezes. Capítulo 154. 5 montanhas de penitências, 4. Tradutor. HH Editor, HH. Para mim, aura era uma forma de energia difícil em muitos aspectos. A magia se dispersaria ou explodiria, e você precisava de uma consciência forte para mantê-la. Consciência. Você tinha que usar uma coisa mental que você nem conseguia ver. E isso era muito difícil, quase impossível, para eu entender. Mas ver Leonhard e Valdebiche usá-lo bem, não foi impossível, apenas balancei a cabeça. Na verdade, Yon-Woo não conhecia muito bem sobre aura. A base do conceito estava no diário, mas como ele disse, era apenas o conceito. A única área que seu irmão não conseguiu abordar foi aura. A característica que seu irmão aprendeu facilmente foi Tenente Thousand Clearance, porque ele poderia fundamentalmente se aproximar do que as coisas eram feitas. Mesmo sendo da Terra, ele poderia lidar bem com mana. Então ele foi capaz de aprender rapidamente como lidar com mana e se tornar a pessoa que melhor controlava a magia em Artia. E mais tarde, ele até aprendeu os tipos mais difíceis de magia. A habilidade chamada Sky Wings, que lhe deu o apelido de Heaven Wing, era algo nascido desses tipos de magia. Ele abordou a magia da maneira mais pura e a usou livremente. Mas por outro lado, era difícil abordar aura por causa dessa característica. Aura também usava magia, mas consistia mais em energia. E seu irmão teve dificuldades especialmente com o conceito intangível de consciência. Ele não entendeu nada. Então Yon-Woo começou a aprender Mugong, mas não pensou em tocar em aura. Seu Mugong já estava faltando e ele tinha muitas armas para se concentrar além da aura. Ao contrário de suas outras habilidades, que estavam crescendo em proficiência, ele não sabia quanto tempo teria para investir em aura. Não, mais do que tudo, ele pensou que seria difícil para o seu circuito mágico, que usava magia pura, criar aura. Mas agora ele tinha que jogar fora esses pensamentos. Ele já forçou seu corpo a se acostumar com o circuito mágico usando cores. Ele tinha que usar aura de alguma forma agora. Como o que Shannon e Haryeong disseram, ele teria que ser pelo menos de nível mestre para desafiar a espada Yin. O bom é que ele conseguiu treinar no 20º andar. E ele teve 2 professores excelentes. Shannon era um mestre, embora não pudesse se tornar um Henker. Haryeong também. O marcial que lutou com 9 espadas era quase forte o suficiente para fazer o deus da espada recuar. Ele estava entre um especialista e um Arhat. Havia muito o que aprender. Porém, se havia uma diferença entre os dois, era que ao contrário de Shannon, que trilhou o caminho de liderar outros nas artes marciais, Haryeong lutou em batalhas desde jovem e era quase como um apóstolo das artes marciais. E se ele combinasse isso com os 8 punhos extremos que ele conhecia antes? Posso aprender aura. Seu irmão não podia usar aura facilmente por causa do Tenente Thousand Clearance. Mas Yon-Woo, que estava acostumado com Mugong, era diferente. Yon-Woo agarrou sua adaga de Karshina. A única coisa que faltava fazer agora era treinar. Aura é algo que você pode aprender depois de adquirir o 6º sentido. Depois do 6º sentido? 6º sentido é algo que traz à tona toda a sua consciência. Aurora está usando isso e mudando para algo físico. Com o que Shannon disse, Yon-Woo sentiu que entendia algo um pouco mais. Como Yon-Woo já havia aprendido o 6º sentido, ele sentiu que poderia entender o conceito um pouco melhor. Com a percepção extrasensorial, ele podia ver tudo. Mas está mudando algo que era intangível para algo que você pode sentir. Então você precisa de um equilíbrio com o poder mágico. O poder mágico precisa ser forte. Haryeong acrescentou. Yon-Woo não se preocupou em condensar o poder mágico. Seu poder mágico era incomparável aos outros. As espécies dracônicas não eram poderosas à toa. Agora só restava uma coisa. Então o que é consciência? O problema era que a resposta deles era diferente. A vontade de se tornar mais forte. A determinação de vencer. Shannon disse que as artes marciais eram uma luta consigo mesmo. Um processo para se tornar mais afiado como uma lâmina. Mas Haryeong disse que era diferente. Mesmo se você dissesse isso de maneira gentil, uma espada acabaria sendo uma arma para ferir seu oponente. Quando você estava usando sua espada, você deveria pensar em derrotar seu oponente de alguma forma. Haryeong simplificou o que eram as técnicas de espada. Em outras palavras, ele podia ver a diferença entre os dois. Os dois não estavam errados, então Yon-Woo teve que pensar no que os dois estavam dizendo. Então qual foi a consciência que melhor se adequou a Yon-Woo? Ele rapidamente chegou a uma resposta. A força de quebrar tudo em seu caminho. Yon-Woo achou que seria bom fazer uma aura destrutiva. Para ele, a consciência não era algo para melhorar ou derrotar alguém. Era apenas uma ferramenta de sobrevivência que ele precisava usar. Porque se não a usasse seria morto. Assim que obteve a direção que precisava seguir, Yon-Woo começou a praticar imediatamente. Não foi difícil praticar porque ele tinha percepção extrasensorial. Os 8 punhos extremos é algo que transforma 8 tipos de poderes em 8 formas. Tem que ser rápido. Yon-Woo usou bem a área de treinamento onde estava hospedado. Assim que acordou, a primeira coisa que fez foi brandir a espada. Mais rápido do que os olhos poderiam acompanhar. Mas ele não se concentrou apenas em balançar a espada. Pelo que Yon-Woo viu,
Os 8 escritos de adivinhação dos 8 punhos extremos que ele teve que aprender não eram algo que ele pudesse obter apenas praticando. Assim como construir a estrutura de um edifício exigia pequenos passos, ele precisava aprender a ordem em passos específicos. Era algo que precisava de um cálculo preciso. Então, desta vez, ele tentou usar suas habilidades de raciocínio rápido também. Com o passar do tempo, a forma ficou mais clara. Todas as imperfeições também desapareceram. Pense como se você estivesse concentrando sua mente na ponta da lâmina. Você deve liberar sua consciência. Se você usar bem sua consciência, poderá usar todos os tipos de ataques usando aura e seu poder mágico. Além disso, como ele não conseguia se concentrar apenas em sua forma, ele também se concentrou em mover sua espada de acordo com os conselhos de Hyeong e Shannon. Mais rápido. E ainda mais rápido. Desde algum tempo, ele não conseguia nem perceber a diferença entre o que estava acontecendo em sua consciência e no mundo real. Como ele continuou fazendo isso sem descansar, seu corpo reabastecido começou a secar. Em condições normais, a magia teria afugentado seu cansaço, mas não era o caso agora. À medida que continuava caindo sobre ele, seu corpo parecia mais pesado. E sua frequência cardíaca também estava extremamente rápida. Yeon-woo sentiu calor no cérebro pela primeira vez desde que foi acordado. Mas foi assim que seus sentidos também foram reunidos. E apesar do tempo que passou, ele não sabia quanto poder mágico foi liberado. Yeon-woo pensou que poderia ser sua consciência. E quando sua mente começou a secar e sua consciência estava prestes a entrar em colapso. De repente, Yeon-woo sentiu como se estivesse sendo absorvido por sua espada. Era como se sua mente estivesse focada em um boom. Com um som alto, houve uma grande explosão. Yeon-woo ficou atento. Na frente dele, havia um caminho que ele não tinha visto antes. As árvores estavam curvadas para o lado. Yeon-woo claramente sentiu isso. Sua consciência condensada. E o básico que foi combinado como um só. Só havia uma coisa que explicava. Dancheon. O primeiro dos 8 escritos de adivinhação. Não foi como quando o rei marcial dividiu o sol, mas foi incrível considerando que foi sua primeira tentativa. Eu tenho um rastro. Ele ainda não tinha ideia sobre aura, mas agora achava que podia ver o caminho. Você ganhou uma dica sobre os 8 escritos de adivinhação dos 8 punhos extremos. Você aprendeu como lidar com sua consciência. A proficiência de 8 punhos extremos aumentou dramaticamente, 62,1%. Você aprendeu como manter sua mente separada do mundo exterior. Você ganhou a característica ascético. Você aprendeu como superar o tempo gasto do mundo exterior para o mundo dentro de sua mente. Seu esforço para ser uma asceta sem um pouco de descanso foi reconhecido. Você alcançou uma conquista que não é facilmente alcançada. Karma adicional está sendo recompensado. Você ganhou 5.000. Você ganhou 3.000 karma adicionais. Como recompensa adicional, a evolução da vontade de combate está sendo recompensada. Uma nova habilidade está sendo recompensada considerando suas habilidades e atributos. O traço de asceta influencia este processo. A habilidade superior, diferença de tempo, foi criada. Num piscar de olhos, 3 meses se passaram. Não, se Hyeong e Shannon não tivessem contado a ele, Yeon-woo não saberia que 3 meses se passaram. Ele trabalhou duro para terminar os 8 escritos de adivinhação. Houve momentos em que sua mente e seu corpo físico estavam em momentos extremamente diferentes, colocando seu corpo em perigo. Isso resultou em uma nova habilidade de numeração. Diferença de horário. Numeração 75. Proficiência. 0,0%. Resumo. Uma habilidade influenciada por seu traço ascético. Você é capaz de usar habilidades de pensamento mais rápido e foco para julgar situações. Asterisco aceleração do pensamento. Você é capaz de escapar do período de tempo e se mover livremente. À medida que a proficiência aumenta, o tempo gasto no pensamento aumenta. Asterisco cálculo organizado. Você pode fazer vários cálculos ao mesmo tempo. À medida que a proficiência aumenta, a quantidade de cálculos que você pode fazer ao mesmo tempo aumenta. Diferença de tempo foi uma habilidade recém-inaugurada que foi criada com o domínio da vontade de combate. Isso significava que, quando ele pensasse, não estaria limitado ao tempo no mundo físico. Claro, isso não significava que ele tinha tempo ilimitado, mas era mais eficiente do que antes. Mas por mais que fosse mais eficiente, a distância entre sua mente e o mundo exterior tornou-se maior, e as consequências disso caberiam a Yeon-woo ficar no comando. Felizmente, o Dragon Bari de Yeon-woo era forte o suficiente para lidar com isso. Yeon-woo aprendeu com sucesso 3 das 8 adivinhações escritas. E no processo, os 8 punhos extremos foram organizados, e a separação entre cada uma das etapas quase desapareceu. Você quase alcançou o nível mestre. Influenciado por isso, o nome da habilidade, 8 punhos extremos, foi alterado para 8 espadas extremas. A proficiência da habilidade, 8 espadas extremas, aumentou 71,2%. Agora, ele tinha 5 habilidades de numeração. Espada vampírica de Bathory, Fogo Santo, Chuva de Fogo, Percepção extrasensorial, e até mesmo a diferença horária.
Embora ele ainda não fosse oficialmente um Ranker, ele realizou um grande feito. Mas Yon-Woo ainda estava com sede. Ele tinha uma pista sobre Aura, mas ainda não entendia. Ele poderia condensar seu poder mágico e cobri-lo com sua consciência, mas estranhamente, a forma não foi mantida. Shannon e Haryeong disseram a ele que ele só teria que se concentrar em fazer Aura agora. Então, quando mais um mês se passou. Parabéns, você atingiu o nível mestre. Você conseguiu um grande feito. Karma adicional está sendo recompensado. Você ganhou 3.000 karma. Como recompensa adicional, a força aumentou em 10. Destreza aumentou em 8. Você aprendeu Aura, mas ainda está incompleto. Pratique Aura para obter uma compreensão mais elevada. Ao longo da lâmina da adaga de Karshina, uma luz fluiu e tremeu. Parecia que iria desaparecer a qualquer momento, mas manteve sua forma. Lâmina de Aura. Ele completou a técnica mais básica da Aura.